A faca da cozinha cortou o ar, mas não o suficiente para a dor que me atingiu. As palavras de Roberto ecoaram nas paredes brancas como um eco sombrio. Vive sem meu dinheiro. Eu congelei, a mão paralisada no movimento, o cheiro do alho e da cebola fritando, se misturando com o feror daquela frase. Como ele podia ser tão insensível? O peso da sua arrogância me sufocava. A panela chiava, mas eu não escutava mais. Ele tinha razão em um ponto. Eu não dependia dele. As minhas conquistas não eram visíveis na conta bancária que ele tanto defendia, mas eu sabia que erguer a minha vida com esforço e determinação. Cada vitória, cada passo. Em uma pequena cidade onde sonhos eram pisoteados com frequência, eu construí um império. O café da manhã que preparei era apenas uma ilustração da vida comum que ele pensava que eu levava. Mas por dentro, eu lutava para não ser desmascarada. Eu o observei, sua expressão de desprezo. E a raiva cresceu como uma tempestade dentro de mim. Mas uma onda de memórias invadiu minha mente. Lembranças da infância, quando sonhava alto, mas sempre ouvia a voz da minha irmã dizendo para manter os pés no chão. O desprezo de Roberto se misturava ao eco daquela voz, um lembrete amargo de que, por mais que eu tivesse superado, o passado ainda me prendia. Era um ciclo vicioso de amor e traição. E agora, com ele zombando das minhas conquistas, eu começava a me perguntar: até quando aguentaria isso? Clara, ele chamou, como se estivesse em busca de uma resposta. Mas eu não ia mais dar a ele o que ele queria. A respiração dele pesava na sala, um ruído constante que me irritava. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que sua voz. Eu sabia que não devia entrar nessa discussão. Devia ser racional, digna. Mas a indignação crescia. O que ele não entendia é que eu tinha algo que o dinheiro não podia comprar, um passado que me tornara forte. Nesse momento, um toque no meu celular chamou minha atenção. Uma mensagem niste. O texto era simples, mas enigmático. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Aquelas palavras queimavam em minha mente. A tensão na cozinha se intensificou, como se o ar estivesse prestes a romper. Eu olhei para Roberto, que agora parecia um estranhão em sua própria casa. A indiferença dele estava quase se transformando em insegurança. Um sorriso irônico brotou em meus lábios, enquanto a mensagem pulsava em minha mente. Era um convite para algo muito maior do que eu imaginava. O que era essa verdade? E qual seria o preço para me libertar das correntes desse casamento? Eu sabia que algo estava prestes a mudar. O choque da situação, a revelação das palavras e a mensagem no telefone criavam uma tempestade de incógnitas. Oliver sempre dissera que quando você menos espera, o destino lhe dá uma chance. Eu não sabia o que o futuro guardava, mas a ansiedade e a expectativa fluíam em mim como um rio prestes a transbordar. Ei, antes de continuarmos com essa história Inc., não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pressão no meu peito parecia aumentar enquanto eu olhava fixamente para o celular na mesa, um objeto banal, mas agora carregado de uma tensão que eu não conseguia ignorar. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. As palavras soavam como um aviso, um eco ensurdecedor entre os pensamentos que giravam na minha cabeça. Não tinha como fugir. Ali estava eu, Clara, 34 anos, uma mulher que sempre lutou para se manter de pé em um mundo que parecia um jogo de tabuleiro onde as regras mudavam toda hora. Meu nome sempre foi motivo de orgulho. A minha avó costumava me contar que quando eu nasci, o nome foi escolhido porque significava ilustre e brilhante. Mas enquanto Roberto, eu sempre fiz as refeições com carinho. Um ritual em que colocava música feliz. Mas hoje, nada daquilo parecia importar. A playlist que costumava tocar foi substituída por um silêncio pesado, apenas quebrado pelo chiar da panela. Roberto sempre teve essa capacidade de judiar dos meus sonhos.
Ele era o tipo de homem que acreditava que dinheiro e poder eram tudo. Olhei para ele, um artista em sua própria realidade, assim como todos nós, mas que só pintava um quadro onde as cores eram suas. O desprezo dele me fazia sentir um pequeno inseto, insignificante, mas eu já tinha lutado demais para ser reduzida a isso. Minha carreira como consultora de imagem floria com eventos e projetos que impulsionaram outras mulheres. Tantas histórias de garra e luta, e agora eu estava ali, numa prisão chamada casamento. 8 anos eram suficientes para que eu soubesse cada nuance de sua personalidade. Roberto tinha um charme encantador, que no início me fascinou, mas, à medida que o tempo passou, o movimento repetitivo me fez relaxar, um pequeno retorno à normalidade desejada. Mas não durou muito. Cada pedaço de cebola e alho se tornava um lembrete de que meu mundinho perfeito estava sendo arruinado. Lembrei-me da minha infância, das conversas com minha irmã sobre seguir meus sonhos. Não se deixe abater, Clara, ela sempre dizia. Agora, tudo parecia um eco longínquo. A insegurança batia à porta novamente. O que estava acontecendo comigo? Meus projetos, minha força, tudo parecia tão frágil em frente a Roberto. Eu não devia permitir que ele me afetasse tanto. Olhei para o futão na parede. Era uma foto de um evento em que havia trabalhado. Mulheres em sua essência, empoderadas e confiantes. Essa era a Clara que queria ser. Começaram a despertar em mim uma onda de coragem. Este era o meu país, meu espaço, meu sonho, e eu não ia deixar que alguém me impedisse de conquistá-lo. Então, lá estava a mensagem novamente, cravada em meu pensamento. O que eu tinha a perder? Um barulho na porta me fez voltar à realidade. Era a nossa vizinha, Dona Rita, uma mulher de meia idade, sempre cheia de histórias para contar. Ela foi uma das poucas pessoas que sempre me apoiou, mesmo quando vivia com o peso das expectativas de Roberto sobre mim. Abrindo a porta, ela sorriu, sem perceber a tensão no ar. Clara, querida, eu trouxe alguns tomates frescos da minha horta. Sorrir para ela foi fácil, um reflexo do carinho genuíno que ela sempre ofereceu. Conversamos um pouco, enquanto ela falava sobre suas receitas caseiras e suas aventuras no jardim. Ria, de coração leve, e me lembrava das coisas boas da vida. Mas a conversa logo se desvaneceu quando voltei a pensar em Roberto. Queria falar, desabafar, mas a sensação de estar presa se instalou novamente. A pequenez da situação tornou-se avassaladora. Assim que Dona Rita saiu, o ambiente voltou a ficar pesado. Roberto ainda não havia se movido. Ele continuava ali, com a expressão de desapontamento, como se nada do que eu fizesse fosse digno de reconhecimento. Era quase insuportável. Olhei mais uma vez para o celular. A mensagem ainda lá, como um aviso silencioso, um convite para um caminho que eu não conhecia, mas que parecia ser a única saída. Com um impulso que não pude controlar, decidi que ia descobrir do que se tratava aquela verdade. E enquanto a adrenalina começava a fluir em minhas veias, pude sentir a brasa da esperança acendendo novamente. Eu precisava de uma saída, algo para romper essa espiral de dor. Mas eu não tinha ideia de como isso mudaria tudo o que conhecia até então. O que a verdade realmente escondia. A expectativa tomou conta de mim, e a coragem misturou-se à ansiedade. Chegou a hora de fazer algo. O que eu estava prestes a descobrir poderia redefinir tudo. Com um último olhar para Roberto e um sopro de ar fresco, apertei o celular e, internamente, me preparei para o desconhecido. E assim, era uma época onde eu tinha sonhos a polir como diamantes. E não só esse peso no peito que agora chamava de vida. Cresci em uma pequena cidade, onde as ruas tinham um cheiro forte de café e pão fresco. Minha mãe, com seu vestido florido, sempre estava ocupada na cozinha, preparando o café da manhã. E eu a ajudava, picando cebolas e tomate. Lembro da sensação quente do sol entrando pela janela, e como o mundo parecia cheio de possibilidades. Casinhas coloridas, cores vibrantes e risos na praça. Depois da escola, eu passava horas desenhando, sonhando em me tornar uma artista famosa. Queria ser uma inspiração para outras meninas, uma artista que mostrasse que todas nós podemos brilhar. As tardes eram gastas em uma pequena biblioteca,
perdendo-me em histórias que me transportavam para lugares além da minha cidade. Tudo isso enquanto fazia planos com minha melhor amiga, Ana. Tínhamos metas e ríamos muito, planejando o futuro como se a gente realmente acreditasse que podíamos. Mas mesmo assim, sonhei mudar o mundo, de qualquer forma que fosse. Foi na faculdade que conheci Roberto. Atraí-me aquele sorriso confiante e os olhos que pareciam entender meus sonhos. O namorado perfeito, ou assim pensei. Ele sempre dizia que eu tinha talento e que meu futuro era brilhante. Mas lentamente, aquela admiração começou a se transformar em controle. Clara, você deveria se dedicar mais ao seu trabalho. Para que serve essa faculdade se não te traz sucesso? Ele queria que eu me encaixasse em uma caixa, mas eu sempre lutei contra isso. Na primeira vez que ele levantou a voz, senti um frio na barriga. Nos primeiros meses de namoro, a paixão era avassaladora, mas assim que o brilho começou a apagar, a possessividade apareceu. As pequenas brigas foram se acumulando, e eu tentei ignorar. Afinal, a vida não é perfeita, não é? Pensei que um dia ele veria o quanto eu valia, mas fiquei presa a uma ilusão, sem perceber que o amor verdadeiro não deve ser doloroso. Ele olhou para mim com desdém e disse: mais um tempo perdido? Pode parar, Clara. A insatisfação começou a pulsar em mim, mas eu a escondi por muito tempo. Todos esses momentos, embora pequenos, começaram a corroer minha confiança. Um dia, por conta de um projeto em que trabalhava, chegamos a discutir feio. Ele estava tão inseguro sobre meu sucesso que não conseguiu ficar feliz por mim. Eu não só sonhava, mas realizava. Comecei a me perguntar onde tinha ido parar aquela menina sonhadora que queria brilhar por si mesma e não apenas refletida na luz de alguém. Meus dias tornaram-se rotinas pesadas. Acordava cedo, me arrumava rapidamente e ia para o trabalho, onde tentava compensar as inseguranças discutindo ideias com os colegas. Era ali que as coisas pareciam fazer sentido. A sensação de ajudar outras mulheres a se encontrarem era gratificante. Mas assim que voltava para casa, o peso voltava. O silêncio pesado da nossa casa só era interrompido pelo chiado do fogão e os gritos. Convoquei coragem como se fossem turbinas e fui em frente. Compartilhei a ideia com Roberto, achando que ele me apoiaria. Em vez disso, ouvi um comentário ácido. E isso vai te render o quê? Seja sensata, você precisa de um emprego de verdade. Aquilo me feriu. Corta um gelo na minha veia. Como ele poderia não ver? A cada elogio que eu recebia de clientes satisfeitas, à noite ele me olhava com desdém silencioso. Um aperto se formava em meu coração. Na cozinha, enquanto preparava jantares especiais, lembrava de momentos com Ana, onde ela e eu falávamos sobre o amor ideal. Eu queria o que sonhávamos e não o que estava experimentando. Os risos, os planos, a liberdade de ser quem eu era. Infelizmente, a realidade não veio acompanhada de rosas. As discussões transformaram pequenos momentos em tormentas, e eu começava a sentir que não tinha o direito de reivindicar a felicidade. Certa vez, enquanto organizava os ingredientes, ele entrou e olhou com desdém, perguntando por. Seu olhar me queimava. O coração acelerou e a raiva subiu à minha garganta. O que eu deveria dizer a ele? Que a única coisa que eu estava perdendo era minha própria alegria em nome de um relacionamento que parecia mais uma prisão? E assim, a vida continuava. As horas se transformavam em dias, e eu seguia diante daquela mesma panela em que havia começado minha jornada de autodescoberta. Era uma briga constante entre o que eu sonhava e o que estava vivendo. O aroma do alho e cebola fritando se mesclava com a sombra de uma vida que se tornava cada vez mais pesada. Foi numa dessas noites em que me deixei levar por uma onda de coragem e busquei uma resposta. Olhei meu reflexo no vidro da janela. Clara, você ainda está aqui? As palavras ecoavam em minha cabeça, mas sem resposta. O telefone vibrou. Era uma mensagem desconhecida. E naquele instante voltei a respirar, colocando as coisas em ordem. Aproximadamente a verdade que precisava saber.
A mensagem ressonou como um alarme. O que seria essa verdade? Um frio percorreu minha espinha. E não sabia que essa seria a centelha que acenderia a fogueira da mudança. Mas ali estava um momento em que tudo podia começar a se desenrolar. E enquanto navegava entre incertezas, percebi que algo estava mudando dentro de mim. Uma voz mais forte crescia a cada dia. Mas o que encontraria a seguir? Eu não sabia, e isso me deixava nervosa, mas empolgada. Nesse meio tempo, percebi que a verdade não era apenas necessária, mas essencial. Lembrando que a vida é uma trama cheia de surpresas, e alguém poderia desistir no momento mais inesperado. E assim, com um misto de ansiedade e esperança, preparei-me para o que estava por vir. A pressão no meu peito aumentava a cada segundo que passava. Olhei para meu celular mais uma vez. A tela ainda brilhava com aquela mensagem misteriosa. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Eu nunca tinha sido uma mulher que ignorava sinais, mas agora me sentia dividida entre a culpa. O cheiro do alho e da cebola ainda pairava no ar, mas a cozinha parecia um labirinto apertado, com cada canto me lembrando da minha luta diária. Enquanto picava os ingredientes, a faca deslizava com precisão, mas meu foco estava longe. Pensei em minha vida, em como tudo parecia uma rotina infinita. Eu sempre amei cozinhar, mas agora cada prato se tornava uma tarefa, uma obrigação. Roberto estava lá, em silêncio, sentado à mesa, com a expressão de quem esperava algo. O desprezo mal disfarçado dele tinha se tornado uma constante. Na verdade, me perguntei se ele algum dia me olhava com carinho. O que teria acontecido com o homem que eu conhecera? As discussões tornaram-se cada vez mais frequentes, mas eu não queria acreditar que estava perdendo tudo por causa de um desvio. Ele se levantou e foi até a sala, ignorando completamente a minha presença. Um dia eu não suportaria isso. Às vezes, me perguntava se ele percebia como suas palavras eram como facas, cortando meu espírito, que era uma metáfora da nossa vida. Nos últimos meses, as discussões eram seguidas de um silêncio constrangedor e distante. Lembrei de um dia específico em que ele não respondeu a uma mensagem minha por horas. Quando perguntei se ele estava bem, ele apenas levantou a sobrancelha, como se eu estivesse exagerando. Um claro sinal de que minha preocupação não tinha valor algum para ele. E foram momentos como esses que começaram a se acumular, como tempestades elétricas ameaçando explodir. Havia dias em que eu me sentia tão invisível. Assim, o tempo foi passando. Roberto parecia mais distraído, muitas vezes no celular. A luz ficava piscando como uma lanterna em um barco à deriva. Tentava não pensar que algo estava errado, mas a inquietação aumentava. Lembrei de uma noite, quando o convidei para um jantar especial. Eu a havia preparado da melhor forma. Queria que ele visse que ainda me importava. Quando ele chegou, estava com um sorriso, mas era suspeito. A preocupação na feição não pá. Eu me senti excluída de nossa própria vida. Sentei à mesa tentando disfarçar a tristeza, mas não consegui. Ele disse que estava tudo bem, mas sua atitude falava mais alto que a sua voz. O que deveria ser uma noite romântica se transformou em um desfile de desinteresse. Quando fiz uma pergunta sobre seu dia, ele respondeu de forma monossilábica. Parecia que conversávamos em idiomas diferentes. E esse distanciamento era mais angustiante que qualquer briga. Naquela noite, antes de dormir, fui para o banheiro e olhei meu reflexo no espelho. Meu olhar estava cansado, as olheiras se acumulavam, exatamente como cada dia que passava. O que havia se tornado da mulher que eu fui? Lembrei de momentos de empoderamento, quando me sentia capaz de conquistar o mundo. Agora cada plano novo parecia um mero sonho distante. Decidi que era hora de buscar respostas. Peguei meu celular e olhei para aquela mensagem estranha uma vez mais. O desejo de saber a verdade começou a se misturar com: por que não me sentia mais corajosa? Meu coração batia acelerado e meus dedos tremiam. Ao invés de responder, eu precisava agir. Sem saber ao certo o que fazer, decidi que nessa noite buscaria distração. Comprei alguns itens no mercado e resolvi fazer um prato que adorava. A música alta na cozinha parecia afastar os fantasmas que tratava de ignorar. Me permiti dançar sozinha enquanto picava os ingredientes.
Era uma forma de me lembrar de que ainda existia vida em mim. Enquanto dançava e cozinhava, recebi uma mensagem de minha antiga amiga Ana. Fazia tempos que não falávamos. A curiosidade falou mais alto e fui conferir. Ela queria saber como eu estava, se estava feliz. Meu sorriso na tela do celular apagou-se rapidamente. Eu não podia mentir, mas como poderia abrir meu coração? Estou bem, só correndo, respondi rapidamente no intuito de evitar perguntas. O que era a felicidade, afinal? Concluí o jantar e servi. Ele entrou na cozinha e a expressão no rosto dele era bem familiar. Mais uma vez, ele se sentou à mesa, mas não trocou palavras. Permitindo que o silêncio se instalasse, eu já tinha feito tudo o que podia. Era como se o ar estivesse carregado de tensão. Olhei para o prato e me perguntei se ele alguma vez realmente notaria a comida que preparei com tanto carinho. O pensamento pesou. Nos dias seguintes, a atmosfera entre nós se tornou insuportável. Às vezes, a noite era calma, mas em outras, as pequenas coisas eram suficientes para provocar discussões. Ele começou a se distanciar, a se envolver com novas atividades e a passar mais tempo fora, embora não dissesse onde ia. Cada vez que eu perguntava, havia uma resposta evasiva. Essas respostas, embora triviais, me deixavam inquieta. Aquela sensação de que algo estava errado pairava com um denso nevoeiro. Uma noite, quando ele voltou de um compromisso, percebi que seu olhar estava distante. E foi exalte. Fui ao banheiro e ele não percebeu. Minhas mãos tremiam, a tensão na cabeça aumentava e a sensação de que eu estava prestes a explodir piscava em minha mente. E então, numa manhã qualquer, olhei mais uma vez para o celular. Ele estava vagamente no sofá, assim como a nova mensagem que havia chegado. O número não reconheci, mas o conteúdo era perturbador. Clara, não ignore os sinais. Você merece mais. Naquele instante, meu coração parou. O que isso significava? Minha respiração ficou pesada e as mãos ficaram geladas. Era apenas um aviso anônimo, mas ressoou em meu ser como um grito ensurdecedor. Olhei para Roberto, que seguia alheio, como se nada estivesse acontecendo. A verdade que eu tanto temia me atingia em cheio. Que mais eu estava ignorando? Aquela mensagem se aninhou em meus pensamentos, engolindo a esperança de que tudo se resolveria. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas uma coisa era certa. Havia uma verdade a ser descoberta, e eu não poderia ignorá-la. O silêncio pairava entre nós, pesando mais do que qualquer palavra que poderia ser pronunciada. Eu estava diante de uma tempestade que não sabia como enfrentar. Esse era apenas o começo. E talvez eu estivesse prestes a embarcar na maior jornada da minha vida. O que mais eu tinha a descobrir? O que a verdade realmente guardava? A pressão no meu peito parecia um peso insuportável enquanto eu olhava fixamente para o celular, ainda emitindo luz. Com a mensagem, você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Minhas mãos estavam geladas e o coração acelerado. Qual seria essa verdade? Por que isso estava acontecendo comigo? Respirei fundo. Não era hora de entrar em pânico. Lembrei dos tempos em que a vida parecia cheia de possibilidades. A sensação de que tudo isso era um pesadelo cresceu em mim como uma onda, mas eu tinha que ser forte. Por todos os anos de luta, vale a pena ser forte agora. Algo diferente estava despertando dentro de mim. Decidi que precisava de resposta. Queria saber a verdade, mas não poderia agir impulsivamente. Em vez disso, protegi meus sentimentos atrás de um sorriso forçado e um olhar indiferente. Olhei para Roberto, que estava sentado no sofá, completamente alheio aos meus pensamentos. A indiferença dele doía. Era como se ele não tivesse mais ali. Levantei-me e fui até a cozinha. Enquanto picava legumes para o jantar, minha mente girava. Eu precisava de pistas. Eu sabia que ele tinha mantido segredos. Mas quais? A cada corte da faca na cebola, uma ideia crescia em mim. Eu não poderia ir até ele e questioná-lo agora. O que quer que eu encontrasse, eu precisava fazer isso da maneira certa. Terminei de cozinhar e preparei a mesa. O cheiro do meu prato, que costumava ser uma fonte de alegria,
se transformou em um lembrete da distância entre nós. A comida estava boa, mas o apetite que sentia era encoberto pela ansiedade em minha mente. Ele entrou na cozinha e sentou-se em silêncio. Observei enquanto ele pegava o garfo como se fosse a coisa mais normal do mundo. A tensão na sala era palpável. Eu não queria me perder em confrontos, então fingi que estava tudo bem. Sorri, mas sentia uma raiva escondida. Quando pedi a ele sobre o dia, ele me respondeu com monossílabos, uma vingança silenciosa. Após o jantar, ele se despediu e voltou à sua rotina, enquanto eu me sentia cada vez mais invisível. Esperei ele se afastar para começar a buscar informações. Precisava verificar o celular dele. O pensamento me deixou nervosa, mas a dúvida era maior que o medo. Após um momento de hesitação, decidi que precisava ser rápida. Ele sempre deixava o celular em cima da mesa. Olhei em volta, certifiquei-me de que não havia ninguém e fui. Peguei o celular dele e, com a mão tremendo, desbloqueei. Havia várias notificações de mensagens. A primeira coisa que vi foram mensagens para um número que não conhecia. Meu coração disparou. A minha intuição começou a gritar. Quando abri uma das conversas, vi troca de mensagens embaraçosas que a expectativa confirma o que já estava sentindo. Ele falava sobre encontrar alguém em um lugar e parecia excitado. Cada palavra representava uma facada em meu coração. O nó na minha garganta era quase insuportável. Eu não queria acreditar no que estava vendo. As mensagens seguiram e imediatamente percebi que estavam cheias de promessas de encontros. Análise de cada detalhe, como se eu fosse uma própria detetive. A raiva se acumulava em mim, mas uma frieza também começava a crescer. Em vez de me deixar levar pela dor, eu estava começando a elaborar um plano. Fechei o celular e o coloquei de volta na mesa, tentando parecer despreocupada. A raiva transformou-se em estratégia. Não era a hora de confrontá-lo. Ele não podia saber que eu havia descoberto. Ambas as emoções conflitantes entravam e saíam de mim enquanto pensava em como agir. Quais seriam os próximos passos? Uma clara decisão começou a se formar em minha mente. Eu precisaria de provas concretas, algo que não pudesse ser contestado. E precisava de tempo. Nos dias seguintes, senti a tensão aumentar. Não consegui deixar transparecer para Roberto, mas cada olhar seu me lembrava da traição. Ele continuava a agir normalmente, como se eu estivesse vivendo um sonho. Decidi ficar em silêncio, observando cada movimento, cada mensagem que chegava ao celular, considerando cada palavra que ele me dirigia. Com o tempo, encontrei mais mensagens nas redes sociais, de conversas que se estendiam por meses. Quem era essa mulher? Havia fotos, risadas, mensagens cheias de intimidade. O que eu estava fazendo agora? Investigando a pessoa que prometeu amor e carinho. Mais uma vez, uma centelha de determinação se acendeu dentro de mim. Algo dentro de mim sabia que eu tinha que ser inteligente. Precisaria de um mecanismo que me permitisse preparar uma saída. Mas não da forma que ele imaginava. Ele não. Uma ideia começou a florescer em minha mente. Uma forma de expor a verdade e garantir que, mesmo que ele tentasse me puxar de volta para sua teia, eu estaria à frente. Continuei meus dias habituais. Fui ao trabalho, participei de reuniões, atendi meus clientes. Desde que tudo começou, minha mente nunca esteve tão focada, mas sempre havia um peso no fundo do meu peito. No entanto, decidi que não deixaria essa pressão me derrubar. Nas noites silenciosas, me permitia a autorreflexão. Comecei a imaginar o que a vida seria como eu sozinha. Isso não me deixava com medo. Na verdade, era libertador. E assim passaram-se dias, semanas. Planejei cada passo cuidadosamente. Havia um escritório de advogados em quem pensei em confiar. Todas as mensagens, cada palavra trocada entre Roberto e sua amante seriam meu escudo, minha defesa. Comecei a coletar tudo o que poderia. Conversas gravadas no celular, fotos, documentos e até mesmo testemunhos de algumas amigas que presenciaram os momentos. Esse movimento sutil de transformação em meu coração, a força que eu não sabia que tinha. Então, numa noite qualquer, após mais um dia de rotina,
Decidi que era hora de tomar uma decisão. Olhei no espelho e falei comigo mesma: você é mais do que isso. Você é suficiente. Precisava de coragem, mas sabia que em breve seria a hora de virar o jogo. O destino estava se ajustando. E enquanto ele pensava que tudo estava sob controle, eu estava apenas começando. Eu sabia que a tempestade estava se formando e que as nuvens pesadas da verdade e da traição se aproximavam. Era assim que as coisas deveriam ser, um alerta silencioso da transformação que vinha. E enquanto me preparava, o coração disparava, mas eu não iria voltar. Ele não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. E assim, tomei a decisão mais poderosa que poderia. Eu faria o que fosse preciso para encontrar minha liberdade. As primeiras luzes da manhã entraram pela janela, mas eu já estava acordada à hora. Eu precisava saber. E não era só sobre o que ele estava fazendo. Era sobre mim, sobre quem eu estava me tornando. Levantei-me lentamente, cuidando para não fazer barulho. O café da manhã ainda estava na lista de tarefas. Mas antes disso, eu tinha que começar a agir. Precisei disfarçar essa pressão constante no meu peito. Precisava de um plano. Olhei para o espelho e vi a mulher que me tornei, cansada, mas decidida. Era a hora de agir. Com o café pronto, tentei me manter na rotina de sempre. Roberto se arrastou para a mesa enquanto eu servia o café, enfrentando seus olhares vazios. O cheiro forte do café misturava-se ao aroma do pão tostado, mas nada parecia convidativo. O que antes era um ritual cheio de sorrisos, agora era apenas mais uma obrigação. Enquanto ele comia, eu pensava em como poderia coletar mais provas. Afinal, eu tinha um objetivo. Assim que saí, fiz questão de parecer normal. Fui ao trabalho com um sorriso ensaiado, como se nada tivesse acontecendo. Ária, a colega na agência, reparou no meu estado. Você está bem, Clara? Sua preocupação era genuína. Agradeci e disfarcei, mas por dentro queria gritar. A cada minuto que passava, senti o peso da mentira crescendo. Só um pouco cansada, respondi, sabendo que o que mais me consumia eram as sombras que Roberto deixava em mim. Enquanto trabalhava, lembrei de Dona Rita, minha vizinha. Ela sempre foi uma fonte de apoio e consolo. Disse a mim mesma que precisava conversar com ela. Aproveitei um momento de folga, liguei e a convidei para o chá à tarde. Quando ela chegou, trouxe consigo o aroma do seu famoso bolo de cenoura. O sorriso dela iluminou o ambiente e me lembrou de que havia luz mesmo nos dias mais escuros. Tô te vendo com essa cara de preocupada, Clara. O que tá acontecendo? A voz suave dela me afastou por um momento da minha angústia. Contei um pouco da minha rotina e como andava cansada, mas não mencionei Roberto. Afinal, as feridas ainda estavam abertas e eu não estava pronta para compartilhá-las. Depois do chá, aproveitei que ela estava distraída e a soltei uma pergunta. Dona Rita, você conhece alguém que possa me ajudar com assuntos de papelada e documentos? A curiosidade era evidente. Ela pensou um pouco. Ah, posso te indicar o Dr. Miguel, uma ótima pessoa, uma vez que ajudei a minha sobrinha. Foi bem prático. Senti um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma onda de esperança. Seria ele a chave para que eu desse o próximo passo. Com o contato do advogado em mãos, fui para casa com a sensação de que estava começando a sair do marasmo. Ao chegar, encontrei Roberto no sofá, concentrado no celular. Ele não notou minha entrada, o que me aliviou. O plano que comecei a tecer me levava a um lugar mais seguro, mas eu precisava ser cautelosa. Os sinais que ele poderia perceber teriam que ser mínimos. Ao longo da semana, comecei a me organizar. No trabalho, passei a ser mais esperta. A cada conversa com as clientes, discretamente me mantive atenta às oportunidades, até mesmo às falas sobre relacionamentos. Algumas delas me falavam do empoderamento feminino e da força que tinham encontrado para sair de situações difíceis. Cada história era combustível para minha própria coragem. Fui guardando os relatos em meu coração, embora por fora não deixasse transparecer. Voltei a me encontrar com Dona Rita. Fui para a casa dela, dando algumas desculpas para sair de casa e tomei um chá com ela. A cada visita,
Ela compartilhava seus segredos culinários e eu só absorvia. Mas no fundo, havia uma pergunta martelando na minha mente. O que eu ainda não sabia. Fui até a biblioteca, um refúgio de sabedoria, e procurei livros sobre divórcio e assistência legal. O silêncio do lugar me envolveu, e cada página virada me deixava mais de. Comecei a me perguntar se ele estava se envolvendo com outra pessoa. A ideia me torturava. As mensagens eram pequenas facadas, e eu precisava reunir mais provas. Comecei a tirar prints do histórico dele no celular em momentos que ele estava distraído. Ele deixava o aparelho por perto, facilitando minha vigilância. No início, a ideia de estar espionando era estranha, mas precisava saber o que estava acontecendo. Na sexta-feira, enquanto Roberto saía de casa, eu aproveitei para verificar as mensagens novamente. Tinha um padrão. As conversas eram frequentes, íntimas. O telefone estava quase se transformando em um diário da traição. Eu precisava imprimir as telas, guardar tudo num local seguro. O peso que isso trazia era insuportável, mas eu estava determinada. Os dias se passaram e o ciclo se repetia. A rotina se tornava um jogo de disfarces. Fui ao escritório de Dr. Miguel secretamente, ainda com os sentimentos de insegurança batendo forte em meu peito. O escritório tinha um cheiro de café e papel velho, uma mistura estranha de conforto e tensão. Dr. Miguel se mostrou tranquilo, uma presença que emanava calma. Falei com ele sobre minha situação e, aos poucos, a coragem foi tomando o lugar do medo. Ele me orientou sobre mentiras e verdades em um divórcio, as ações corretas a serem tomadas. A cada palavra dele, a ansiedade se acalmava. Aprendi sobre documentos a serem preparados e comecei a organizar tudo o que tinha em mãos. Tive que ir a lojas de copiadoras para imprimir e guardar tudo discretamente, mas mantive o semblante impassível. Quando voltava para casa, senti um misto de adrenalina. Mais um fim de semana chegou, e eu sabia que precisava de mais provas. Após mais uma conversa com Dona Rita, a ideia de melhorar a abordagem com Roberto me atravessou a mente. Tentei agir normalmente, mas algo mudou. Ao invés de apenas evitar o confronto, a cada olhar seu, encontrava mais determinação. Depois de algumas semanas de hobby, tudo aquilo que havia guardado começava a fazer sentido e toda a minha vida, todas as decisões antes tomadas levavam a esse ponto. Mas a cada segundo que passava, sentia que poderia ser descoberta. No último dia de semana, do nada, recebi uma mensagem de um número desconhecido. O coração disparou. Clara, ligue para mim, precisamos conversar. Não conhecia aquele número, mas a mensagem soou como um eco nas paredes da minha mente. Meu primeiro instinto foi ignorar, mas a urgência pesava em meus ombros. O que era aquilo? O que mais eu não sabia? A tensão aumentou. Roberta entrava em casa quando terminei de ler, e eu rapidamente guardei o telefone, tentando manter a calma. Ele pareceu notar a mudança, mas hesitei. O clima estava tenso, e mesmo assim, a ideia de que eu poderia finalmente ter respostas me deixava inquieta. O que aquele número significava? Meu plano foi testado de uma maneira que eu não esperava, e a incerteza do que fazer a seguir me fez tremer. Estava começando a sentir que algo muito grande estava se aproximando, e que, sem eu perceber, o tempo poderia ser um aliado ou um inimigo. Enquanto tentava processar tudo, percebi que a próxima ação poderia ser a mais decisiva até agora. E ali, de pé, entre a incerteza e a descoberta, senti uma ponta de medo. Estava pronta para agir, mas o que aconteceria se Roberto começasse a desconfiar? A pergunta girava incessantemente em minha mente, e isso me deixava inquieta. O sol ainda não tinha acordado completamente quando liguei para Dona Rita. Senti um nó na garganta, mas havia chegado a hora. Precisava da ajuda dela. Contei que estava pensando em organizar um encontro em casa, uma reunião familiar. Queria que ela estivesse lá. Ela sempre trouxera um ar de leveza nos momentos mais pesados. E isso era exatamente o que eu precisava. Enquanto conversávamos, a ansiedade. Um alívio. Sentia que precisava da força dela ao meu lado, mesmo que essa seja apenas uma simples reunião. Hoje tudo ia mudar.
Quando chegaram os convidados, preparei o ambiente como uma peça encenada. Organizei as cadeiras na sala, com as luzes apagadas, para criar um clima sóbrio. O cheiro do meu prato favorito, um frango ao molho de laranja, que sempre fazia questão de preparar para ocasiões especiais, preenchia o ar. Era um esforço consciente para me manter focada em algo positivo. Mas o peso do que estava prestes a acontecer quase me derrubava. Meus pais chegaram primeiro. Notei a preocupação no olhar da minha mãe, mas sorri e abracei-a. Ela sempre tinha um jeito de ver o mundo com esperança. "Tá tudo bem, mãe", disse, tentando convencer não só ela, mas a mim mesma. Logo após, chegaram alguns amigos próximos, entre eles Arya, que lançou um olhar curioso. Não era a primeira vez que me viam assim, mas desta vez era diferente. Era como se todos soubessem que algo está. O olhar dele ao me ver era uma mistura de indiferença e curiosidade. Isso me deixava ainda mais firme, mais disposta a agir. O pequeno grupo se acomodou. Conversas descontraídas começaram. Risos e gestos tímidos preenchiam a sala. Mas dentro de mim, o tempo parecia parado. O momento não havia chegado ainda. Parecia que as paredes estavam prestes a me engolir. Dália, uma amiga próxima, percebeu minha inquietação e segurou minha mão. A pressão começou a relaxar. Assim que todos estavam sentados à mesa, respirei fundo e pedi a atenção deles. O murmúrio parou repentinamente. O silêncio era palpável. Olhei para Roberto, que estava distraído, levemente frustrado com a interrupção. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. "Queria agradecer a todos por estarem aqui hoje", comecei. A voz saiu firme, sem tremor. A reação dos que estavam na sala foi de expectativa. Mas é preciso dividir algo muito importante. As palavras saíram como um jorro, cada uma carregando um peso que eu havia guardado por tanto tempo. Comecei a contar brevemente sobre o que vinha acontecendo, e o ar se tornou pesado. Olhares de apoio começaram a se manifestar. Naquele instante percebi que não estava sozinha. E então, sem hesitar, comecei a expor as mensagens e os prints que havia coletado. Roberto, nunca me deixei guiar por você. E a verdade é que eu sou mais forte do que você acredita. Ele tentou interromper, mas levantei a mão pedindo silêncio. Deixei de lado meus sonhos por muito tempo, mas isso acabou agora. O silêncio era pesado. O olhar de reprovação começava a preencher os rostos ao meu redor. Mas havia uma força em mim que não podia ser calada, e eu não ia deixar a oportunidade passar. As reações começaram a se espalhar. Dália sussurrou algo em voz baixa para a Arya, e ouvi murmúrios de surpresa de meus pais. A tensão na sala se transformava em pressão, e eu sabia que precisava agir rápido. Aqui estão as provas. Joguei as impressões na mesa. As cartas estavam na mesa. Imediatamente Roberto se levantou. "Isso é absurdo!" ele gritou, mas sua voz estava carregada de nervosismo. "Clara, você não pode fazer isso aqui." O desespero era evidente e eu senti um gostinho de vitória. "Claro que posso. Esta é minha vida e estou cansada de me sentir menor. Lembre-se de que a verdade não pode ser distorcida." Mais uma vez, a tensão pousou em nós. O círculo de amigos se fechou, como se todos soubessem onde estavam as verdadeiras linhas da disputa. Ninguém poderia sair impune. "O que você está tentando fazer, Clara?" Roberto levantou a voz, sua máscara de confiança desmoronando. Olhei firme, sem vacilar. "Vou expor quem você realmente é, e é isso que as pessoas precisam ver." A sala ficou em silêncio, enquanto os olhares se voltavam de mim para ele e de volta para mim novamente. A cada segundo que passava, eu vi o impacto das minhas palavras ecoando. Era a reação em cadeia. Aquilo que eu tanto temia se tornava uma liberdade inesperada. Os rostos ao redor começaram a se contorcer em surpresa. Dentre murmúrios de reprovação e apoio, Dália se levantou. "Clara, não está sozinha. Ninguém deve ficar preso a um relacionamento assim." A cada palavra de conforto, a fraqueza dele se tornava mais visível. As palavras de apoio eram como rações de combustível que possibilitavam que a chama crescesse.
Ele começou a se defender novamente, mas suas palavras ficaram confusas, vacilando entre ameaças e súplicas. Você não sabe o que está fazendo. É tudo uma grande mentira, ele exclamou. Todos podiam ver que estava em sua pior forma, exposto diante de cada um daqueles que acreditaram na mentira dele. Senti que a atmosfera mudava. O que deveria ser um momento tenso se transformava em um clamor por justiça. O impulso de energia profunda crescia em mim. Minhas inseguranças estavam sendo expostas, mas não mais em um lugar escuro e privado. A dor se tornava força. O apoio dos meus amigos incentivava a coragem que brotava de dentro de mim. Roberto, você não pode me controlar mais. A palavra não ecoou na sala como um grito. E chega de fingimento. Vamos parar com isso agora. E quando ele tentou tomar a palavra novamente, a pressão se intensificou. Você acha que vai se sair bem com isso? Você não sabe em que palco entrou. Ele estava cada vez mais nervoso. Eu percebi que havia uma fragilidade em sua tentativa de controle. O calor da luta permeava o ambiente, e as pessoas ao meu redor começavam a se posicionar. Dona Rita se levantou, seus olhos brilhando com o fervor familiar que sempre me inspirava. Você pode se defender com suas palavras, mas o que os outros veem é a verdade. Ela se virou para mim, e a força dela reforçava a minha. O que mais você esconde? Ocorreu de repente. A pergunta ecoou em minha mente, um novo pensamento que não deveria ser ignorado. O ambiente estava repleto de energia, o lugar pulsava com um sentimento de revelação, e o que eu não esperava, logo um novo conflito surgiu. Ao olhar ao redor, percebi que a porta do meu passado estava se abrindo novamente, e de repente, tudo pode mudar novamente. Clara, você não sabe o que está fazendo, Roberto gritou, completamente desnorteado. É disso que estou falando. Eu sei quem eu sou, eu sei o que preciso, e essa é a minha vez. Ergui a cabeça. Assim, a luz começou a brilhar em torno de mim, enquanto os rostos na sala me apoiavam silenciosamente. Mas entre murmúrios de encorajamento e um novo conflito surgindo, o que viria a seguir? Sabia que o chão sob meus pés poderia mudar rapidamente. E assim, no meio da tempestade de emoções, percebi que havia uma obra inacabada diante de mim. Algo ainda não havia sido revelado, e a dúvida pairava no ar. O que mais estava prestes a ser exposto? Ainda senti o peso da revelação no ar, como se todas as palavras que eu havia lançado estivessem ecoando nas paredes da sala. Roberto estava ali, em pé, seu rosto vermelho e suado misturando confusão e raiva. A reação dele era exatamente o que eu esperava, mas nunca achei que me sentiria tão forte ao confrontá-lo. Minhas palavras pairavam entre nós como um desafio. As reações dos nossos amigos foram variadas. Dália estava ao meu lado, segurando minha mão com força, e a aprovação em seu olhar me dava coragem. Meus pais pareciam atordoados, as expressões se transformando à medida que a realidade do que eu havia exposto se instalava. O que antes era uma noite de descontração se tornara um campo de batalha emocional. Clara, isso não é verdade! Roberto insistia, sua voz tremendo, quase implorando para que alguém acreditasse nele. Olhei ao meu redor e vi a incredulidade nas faces de meus amigos. Ária estava lá, com os olhos arregalados, mas havia um impulso de empatia em seu olhar. A verdade começava a se embrenhar nas consciências. Ele tentou se defender, mas as palavras falhavam. Clara, você não pode fazer isso assim, repetia, mas seu tom já não parecia tão ameaçador como no começo. Agora ele estava vulnerável e eu não sentia pena. Um peso imenso começava a se elevar do meu coração, como se as correntes que me prendiam há anos estivessem finalmente se rompendo. Logo os comentários começaram a surgir. Quem ele pensa que é? Para tratar a Clara assim? Ouvi uma voz familiar. Era a tia Maria, sempre tão direta, e seu olhar de desapontamento direcionado a Roberto era um bálsamo para mim. Dona Rita, minha vizinha, inclinou-se para pegar a mão dela e disseram juntas: Você não está sozinha, Clara. Estamos com você. Os olhares começaram a se voltar contra Roberto, e eu senti uma onda de poder dentro de mim. O que ele não sabia
era que eu já havia me preparado para esse momento. Todos os prints, todas as provas, tudo estava ali, em minhas mãos. Essa é a primeira vez que eu estou realmente me sentindo livre, pensei comigo mesma. Aquela sala tão cheia era um reflexo da minha vida então, com a felicidade misturada à dor. Mas todas as pessoas que estavam ali, elas acreditavam em mim. As confirmações de apoio faziam meu coração pulsar um pouco mais rápido. Roberto, ainda em choque, olhou para a porta como se quisesse fugir. Você não pode me deixar assim, Clara. Pense em tudo o que construímos juntos. Sua voz soava angustiada, e isso era uma sensação estranha, de certa forma. Realmente havia um peso naquelas palavras, mas não o suficiente para mudar minha decisão. Construímos juntos, mas você não me deixou participar das decisões. Você fez questão de me excluir, e agora não tem mais como se esquivar das consequências. A convicção emanava de mim como um muro de tijolos, e seu olhar desesperado me fazia sentir mais forte. Nas semanas seguintes, a situação se desenrolaria de uma maneira que eu nem havia sonhado. O que começou com apoio se transformou numa onda de desaprovação. Mensagens nas redes sociais tornaram-se o primeiro eco do julgamento coletivo. O que eu não esperava era que alguns amigos se afastariam. Aqueles que costumavam se considerar próximos à família esqueciam rapidamente de quem era a verdadeira vítima ali. Algumas mensagens de reprovação chegaram a mim, dizendo que eu poderia ter lidado com a situação de forma diferente. Que havia exposto nossa vida privada. A frustração era palpável, mas eu sabia que era hora de me centrar novamente na minha trajetória. Logo observei mudanças na dinâmica da minha vida. No trabalho, a chegada das mensagens de apoio começou a se transformar em novas oportunidades. A ideia de um workshop de empoderamento feminino começou a ganhar forma em minha mente. As mulheres me cercavam, buscando alguém que tivesse enfrentado desafios. Parecia que minha história se tornara um ponto de partida. Aos poucos, a coragem que eu tanto procurei em mim. E eu não podia negar que isso me dava um pequeno prazer. Ele havia decidido que o controle era o caminho, e agora, ao ser desmascarado, ele estava no fundo do poço. Mas a batalha não estava ganha. À noite, quando a tranquilidade da casa tomava conta, ficava sozinha com meus pensamentos e inseguranças. Sentava-me na cozinha, lembrando de dias em que a cozinha era um lugar de alegria e amor, e agora era apenas um espaço de reflexão. O telefone tornava-se um objeto de ansiedade. As mensagens de apoio eram acompanhadas de cidras de preocupação com o meu futuro. O medo do que viria a seguir também pesava. E havia sempre a dúvida: será que eu consegui fazer a escolha certa? Conversei com Dona Rita e com Dália sobre o workshop, e ambas me apoiaram. Elas deram ideias, sugestões sobre o que poderia ser feito. Era como se mesmo quando tudo tornava sombrio, uma luz de esperança começava a surgir. A ideia de ajudar outras mulheres a encontrarem suas vozes se tornava um propósito forte. Cada noite encerrava-se numa espiral de dúvidas, e ao expor Roberto, teria eu realmente desferido um golpe fatal no que antes havia sido um relacionamento? Então, no final de uma dessas noites densas, enquanto estava sentada olhando pela janela, meu telefone vibrou. Aquela luzinha intensa trouxe uma onda de nervosismo. Era uma mensagem de um número desconhecido novamente. Clara, você precisa saber o que está acontecendo. A verdade sobre ele pode ser ainda mais profunda do que você imagina. Meu coração disparou. Os pensamentos começaram a girar e um fio na barriga ia subindo. O que mais estava escondido? O que mais eu não sabia? Era como se uma nova tempestade estivesse se formando. Olhei pela janela para os céus, percebendo que enquanto o sol se punha, uma nova jornada estava apenas começando. O que essa verdade significava? Eu não saberia, até que tomasse uma decisão. Com um nó na garganta, apertei o celular com todas as minhas forças e minha mente começou a pesar só. Assim que a casa ficou quieta, percebi que tudo ao meu redor havia mudado. Coloquei a mão no peito e, por um segundo, senti meu coração acelerado.
Era como se todas as correntes que me prendiam estavam se despedaçando. Mas a incerteza do que viria a seguir me deixava inquieta. Decidi que precisava me reerguer. O primeiro passo era dar um propósito àquele empoderamento. No trabalho, fiz questão de demonstrar a força que havia adquirido. A cada e-mail que enviava, a cada reunião que participava, sentia que estava lentamente retomando o controle da minha vida. O que antes era só um emprego, tornou-se um espaço de conquista, e eu, uma mulher decidida a mudar sua história. Comecei a desenvolver ideias para um workshop de empoderamento feminino. Minha mente fervilhava. Durante uma pausa, escrevi em um caderno as metas que queria abordar: autoconfiança, superação de relacionamentos abusivos, como se redescobrir após um golpe. Era como se cada palavra escrita fosse um passo mais perto. Clara, isso é incrível. Temos que fazer isso acontecer. A energia dela me contagiou. Combinamos de trabalhar juntas na organização. Abri um grupo no WhatsApp e convidei algumas mulheres do escritório, além de amigas. O clima de expectativa começava a crescer. Quando o dia do primeiro encontro chegou, a ansiedade tomou conta de mim. Escolhi um café aconchegante, onde havia boas vibrações e um ótimo espaço para conversas. As participantes chegaram uma a uma, e quando todas se acomodaram, o ambiente logo se encheu de risadas nervosas e olhares curiosos. A primeira coisa que fiz foi me apresentar, contar um pouco da minha história e explicar por que estava ali. No começo, hesitei. A minha história era íntima, mas a necessidade de união me fez abrir o coração. Olhei para aquelas mulheres e vi reflexão. A história delas se conectava com a minha. Estávamos ali não só para ouvir, mas para ouvir umas às outras. O que surgiu lá, em meio a café e bolinhos, foi um apoio silencioso. A confiança começou a fluir entre nós. Quando compartilhei as experiências que passei, alguns rostos se tornaram mais familiares. Mulheres que me igualavam, acima de 30 anos, todas elas carregavam um fardo. Uma batalha pessoal que muitas vezes se disfarçava de sorriso. Cortes de autoestima, palavras que doíam e o ímpeto de se reconectar com a vida. Aquela sala estava cheia de potencial e força. A cada encontro, a sensação de alívio se fortalecia. Uma delas, Ana, comentou sobre como seu relacionamento a mantinha distante de si mesma. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto falava sobre suas inseguranças. Eu vi a compaixão refletida em todas nós. Criamos um espaço seguro, onde cada confidência parecia dar vida a um novo capítulo. Um dia, após várias discussões profundas, decidimos fazer um encontro maior, convidar mais mulheres da comunidade. Começamos a planejar um evento para o mês seguinte. A energia ao nosso redor era contagiante. Era incrível ver como cada uma se... Recebi mensagens de mulheres me agradecendo pela iniciativa e por expor uma realidade que muitas enfrentavam o silêncio. Fui acompanhada por um grupo cada vez mais forte. E nessa jornada, a sensação de realização crescia em mim. Mas o que realmente me surpreendeu foi o surgimento de novas amizades. As mensagens de apoio se tornaram um hábito diário. Passei a entender que estava não só restaurando minha vida, mas ajudando outras a fazer o mesmo. Cada encontro tornava-se um lembrete de que a união é uma força poderosa. Ao longo desse caminho, encontrei inspiração nas histórias das outras mulheres, e cada superação se tornava a minha superação. Em casa, as coisas estavam se moldando de outra forma. A presença de Roberto se tornava cada vez mais uma lembrança distante. Ele não havia dado notícias, mas a ausência dele agora não me deixava angustiada, e sim aliviada. A atmosfera da casa começava a mudar. Comecei a arte de ser eu mesma, a realmente ser eu mesma. Na cozinha. Volto. Decidi reunir meus pais e convidá-los para um almoço. Depois de algumas tentativas, consegui programar um encontro. Eles eram muito importantes para mim, e a conexão com eles me fez sentir mais forte. O almoço se tornou um momento de reconciliação. Fui honesta sobre tudo o que vivi e pedi apoio. E foi lindo ver a preocupação nos olhos deles se transformar em amor e incentivo. A conversa fluiu, e o que era um encontro difícil
tornou-se o início de um reencontro afetivo. Meus pais se mostraram solidários e imediatamente se ofereciam para ajudar-me a empoderar a seguir em frente. Apesar da dor do passado, sentia que eu tinha o apoio deles para abraçar um novo futuro. A cada pequeno passo, a cada conquista, eu me sentia mais leve. Planejamos o evento comunitário e o dia chegou. O espaço estava cheio, flores enfeitavam as mesas e a energia no ar parecia elétrica. As mulheres que se reuniram ali não eram apenas desconhecidas. Éramos um exército de força e coragem. Conversa Cien. Ao final da apresentação, vi lágrimas nos olhos de algumas mulheres. E isso me comoveu profundamente. Estávamos todas juntas naquele momento, compartilhando dor e esperança. Não era só sobre mim, era sobre todas nós. Ao final do evento, algumas mulheres se aproximaram para agradecê-la, contando sobre o quanto encontraram força em ouvir minhas experiências. Cada um dos abraços deixava em mim uma marca. Era um lembrete de que eu era forte e que meu propósito era ajudar outras. Não sabia até onde isso me levaria, mas havia um sentimento crescente de satisfação que aquecia meu coração. Aquela noite em casa, com todas as mensagens e comentários que recebi, fui dormir sorrindo. O peso da dor estava começando a se dissipar. Olhei pela janela e vi as estrelas brilhando. Meus pensamentos vagueavam, e a sensação de que o vazio não existia mais tornou-se palpável. Mas quando coloquei a cabeça no travesseiro, uma mensagem surgiu no meu celular. Clara, o que você fez para Roberto foi a... O que estaria à espreita por detrás das palavras daquela mensagem? O suspense no ar era inegável, e com ele, a certeza de que o caminho estava longe de ser finalizado. Eu sempre acreditei que o tempo cura tudo, e meses depois daquele dia fatídico, sentado em um café acolhedor, com a luz suave do sol entrando pela janela, percebi que a cura era mais sobre como eu havia decidido me enxergar. Olhei à minha volta, vi mulheres conversando, rindo, e um sorriso involuntário surgiu no meu rosto. Que transformação eu vivi! Fui naturalmente empurrada para um novo começo. Lembro-me de quando todo o peso que carregava parecia insuportável. As dores deixadas por Roberto, os medos e a insegurança, tudo isso ainda ecoava em mim de alguma forma. Mas agora, cada cicatriz contava uma história de superação. A vida tinha mudado de um jeito que eu nunca poderia ter imaginado. Agora, eu era a Clara que se reergueu das cinzas, com um workshop de empoderamento feminino em pleno andamento. Lembro do dia em que olhei para a primeira turma cheia de olhares esperançosos. As mesmas inseguranças que eu conhecia tão bem estavam ali, mas também havia determinação em cada uma delas. Cada encontro que realizava me fazia sentir mais forte. Ouvir histórias de superação, ajudar a moldar a autoconfiança delas, era quase como um convite à liberdade. Recebia mensagens diárias de mulheres que encontraram coragem para deixar relacionamentos abusivos, iniciar novos empregos ou se dedicar aos seus sonhos. E isso me preenchia a alma. Além de reviver a minha força, eu tinha apoio. A casa de Dona Rita se tornou um refúgio e nossos encontros se transformaram em jantares repletos de risadas. Com o passar do tempo, ela se tornou quase uma mentora, sempre cheia de conselhos sábios. Falar com ela sobre a vida, sobre as minhas conquistas e as preocupações que ainda me assombravam, me dava um alívio. Sinto que encontrei uma amizade verdadeira. Portanto, construir esse novo ciclo foi esse. Os olhares admirados quando falava sobre superação e alto valor me preenchiam de alegria. Cada aplauso ecoava dentro de mim como um mantra. Eu era capaz, eu era digna. Havia um projeto na escola para promover eventos sobre autoestima e inclusão. Fui convidada para liderar a iniciativa. Lembro do dia em que entrei na sala de aula e vi aqueles jovens olhares esperando por algo que eu talvez pudesse dar. Falar sobre autoestima, solidão e insegurança me fez lembrar da jovem que eu era, cheia de sonhos, mas perdida sob o peso da autocrítica. Conduzir essas conversas me fez perceber que inspirar outros é também uma forma de curar a si mesma. Uma das maiores conquistas foi criar uma rede de apoio entre as participantes do workshop. Nós, mulheres acima dos 30, enfrentamos tantas pressões, tantas exigências da sociedade.
Era como se estivéssemos lutando contra um monstro invisível. Mas saber que estávamos juntas nessa batalha tornou tudo mais leve. Formarmos laços foi a chave. Como? Obrigada por ser você. E nesse momento, vi que a minha jornada poderia ser luz na vida de outras. Eu aprendi que o recomeço não era um conceito longe de mim, mas uma realidade a ser abraçada em cada fase da vida. O que eu tinha que me lembrar era que a confiança não dependia de um relacionamento, de um homem que me ditasse o que eu era. O poder estava dentro de mim e a verdadeira liberdade vinha de me conhecer e aceitar quem eu sou. Nos meses seguintes, enquanto as folhas caíam, minha história se desdobrava de formas que meu coração nunca poderia ter sonhado. O apoio da minha família se intensificou. Aprendi a valorizar a presença deles, o carinho que muitas vezes eu deixava de lado. Era como se, ao me libertar de Roberto, eu também tivesse libertado o meu lar. Mais do que um abrigo, era onde eu realmente pertencia. Por fim, o que mais me surpreendeu foi o amor que começou a florescer ao meu redor. Conheci alguém que me enxergava por inteiro, que acreditava em mim de maneira. E quando olho para essa nova fase da minha vida, sinto que as raízes profundas que plantei por fim florescem. A coragem de ser verdadeira comigo mesma trouxe ao meu caminho uma nova comunidade, uma nova família e um novo eu. Estou finalmente em um lugar onde sei que sou o suficiente. Às vezes, ao refletir sobre tudo isso, uma frase se destaca na minha mente. A dor é temporária, mas o poder de recomeçar é eterno. Eu vejo isso em cada mulher que se atreve a dar o próximo passo, a se reinventar, não importando a idade. Nós temos a habilidade de mudar nossas histórias, uma página de cada vez. E assim, aqui estou eu, não só uma sobrevivente, mas uma guerreira. Uma mulher que se ergueu, que se olhou no espelho e se reconheceu, que dançou mesmo quando sentiu que não havia forças. Agora, vivo com meu coração aberto. Este foi apenas o começo. A verdadeira liberdade é ser quem sou. Se você também está nessa jornada de transformação ou conhece alguém que precisa ouvir isso, é hora de